A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Irmão, nós vamos abordar esse vídeo de hoje, irmãos, sobre as coletas da congregação. Irmãos, e olha só, sobre o dízimo em outras igrejas, o qual, irmãos, quando se fala em coleta, quando se fala em dízimo, né, em contribuição, é sempre uma polêmica. Por quê? O dízimo nós não recolhemos na congregação, não tem, a pessoa não tem obrigação, né, de dar dízimo, né? Ele não temos por costume, o qual a congregação aí é elogiada, irmãos, por todos, irmãos, porque é uma igreja em que cresceu muito, tem casa de orações em todo o país e em alguns países, irmãos. É uma igreja em que não tem o dízimo, mas constrói templos bonitos, atende a obra da piedade, irmãos. E veja bem, irmãos, e ainda, olha só, é uma igreja que cresce a cada ano, irmãos. Por quê? Porque ali dentro tem a disciplina, o amor, né, irmãos? Veja bem, só que nós vamos abordar hoje, irmãos, é sobre uma igreja que recolhe o dízimo, isso mesmo. Mas veja bem, em que tem um obreiro desta igreja, em que ele dá uma resposta ao pastor, irmãos, em que todos nós da congregação daria esta resposta. Mas o que eu acho meio assim estranho, irmãos, é que os próprios de dentro das igrejas de outras denominações, irmãos, eles mesmos já sabem em que o dízimo foi lá no passado, em que hoje seria uma coleta, uma contribuição. Não é errado dar coleta dentro da igreja. Eu digo qualquer denominação, né? Mas tem denominações que ainda, além de cobrar o dízimo, ainda pede doações. Tem igrejas da prosperidade em que prega, se você der X, se você der um valor, você então será um microempresário, Deus vai abrir as portas para você. Eles fazem negociações, irmãos. Tenho um colega de trabalho em que ele entrou em uma igreja, vocês devem conhecer, não vou falar o nome dela, mas é uma igreja em que tem a fogueira santa, não precisa falar mais nada, né? E ele então, na época, irmãos, ele tinha comprado uma moto, essas motos, hoje já não tem mais dela, mas na época foi a febre em todo o Brasil aí, que é a moto Saara, aquelas motonas grandes, né? E ele tinha acabado de tirar da concessionária, ficou alguns meses ali com ela, e de repente ele começou a frequentar essa igreja. O qual então, ele falando para mim que ele foi nessa igreja e o presbítero, o pastor ali, chegou e falou para ele, se ele desse naquela fogueira santa, deixasse com documento e tudo, e fosse a pé para casa, ele iria então ganhar uma grande bênção naquela semana, o qual ele deixou com chave tudo naquela igreja e foi para casa. Pegou o ônibus e foi para casa. E ele chegando em casa, ele perguntou, o que eu fui fazer da minha vida? Uma moto que eu comprei, quitei, né? E ele falou que se arrependeu, mas ele não podia mais na igreja, que já tinha feito o documento. Para todos os efeitos, ele já não ia pegar mais, porque o documento já estava em nome ali de algum secretário, alguém ali. O qual, irmãos, ele contando para mim que depois de um mês, ele recebeu uma causa na justiça de uma empresa em que esta causa dava para comprar 3 vezes aquela moto, o qual ele atribuiu aquela bênção àquela igreja. E eu, indagando ele, falei, não, meu amigo, esta causa que você recebeu é direito seu, você iria receber de qualquer maneira. Você não faz uma troca com Deus. E por mais que você fizesse essa troca com Deus, desse algo, Deus não precisa de uma moto. Essa moto foi para alguém. Este alguém, então, ali, quando viu essa moto, nem no nome da igreja ficou, né?
já dividiram ali entre as pessoas que estão responsáveis. E ele, coçando a cabeça, disse: você tem razão, eu trabalhei numa empresa, coloquei na justiça, fiquei vários anos, mas agora já foi. Irmãos, essas são essas igrejas aí que acontece isso. Mas vamos ver um vídeo, irmãos, em que um próprio irmão ali, parece ser da Assembleia de Deus, ele então dá uma resposta ao pastor, que cala a boca do pastor de uma vez por toda. Vamos ver aí, irmãos, qual seria a nossa resposta no dízimo. Sabemos que nós não recolhemos dízimo, que dízimo ficou no passado. Agora é coleta, contribuição da congregação. Você dá com uma mão que a outra não veja. O ministério, a administração não vai ver a pessoa que deu mais nem que deu menos. E não deve. Aquele que procurar saber está errado, né? Vamos ver aí, irmãos, o que esse rapaz dessa igreja aí deu essa resposta que deu bem feita para o pastor. O que calou a boca do pastor? Nesse vídeo, um obreiro da Assembleia de Deus fala toda a verdade sobre o dízimo na casa de Deus. Senhor, um membro da igreja diz assim: eu já pago o dízimo, para que dar oferta? O que o senhor responderia? Sim, Senhor. Pai do Senhor a todos os pastores. Meu pastor, nesse caso, tanto o dízimo quanto a oferta são mandamentos bíblicos. O dízimo é um mandamento bíblico e a oferta também. Então o irmão não pode só dizimar e deixar de ofertar. Agora, tanto um quanto o outro é voluntário. Mas ele tem o dever de dizimar e também contribuir com as ofertas voluntárias. Vocês ouviram aí? Ele fez uma pergunta para ele se o dízimo tem que ser dado na igreja. O qual ele diz: o dízimo nós temos que dar. E as ofertas voluntárias. Poxa, você além de dar 10% do dízimo, que se você receber o salário, 90% é seu, para você cumprir com as suas obrigações, sustentar a família, e 10% é da igreja. E ainda as ofertas voluntárias. E o pastor, então, indaga ele: por que voluntário? Se é dever de dar o dízimo. Aí vocês vão ver a resposta dele. Ouça até o final, que no final ele dá a cartada final e deixa o pastor quietinho. E ele é da mesma igreja, hein? Vamos lá? Em que ponto, já que o senhor me instigou a continuar a conversa, em que ponto o dízimo é voluntário? Você disse que é voluntário, o dízimo. Se é voluntário, eu dou se eu quiser. Isso. É porque assim, o irmão que ele vai dizimar, ele não é obrigado. Ele não é obrigado. Ele sabe que é um mandamento bíblico, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Até porque o dízimo ele é antes da lei, né? Está lá em Gênesis 15, 14. Quando Abraão dizimou para Melquisedeque. Então ele é antes da lei. A lei só reconheceu. Mas o irmão tem a opção de ser fiel ou não. É por isso que não é obrigado. É exatamente isso. No meu ponto de vista, Mailon, o dízimo é obrigatório porque a Bíblia diz assim: trazei. Mas do ponto de vista que você falou, está certo em ser voluntário, porque Deus não obriga, Deus não fez máquina, Deus não fez robô, Deus fez seres humanos de livre e espontânea vontade. E é por isso que alguns decidem ser infiel. Eles decidem, é uma escolha, mas só que é uma escolha que vai trazer consequências, com certeza. E pastor, aí no caso do membro, não, mas o obreiro, ele pode até decidir não ser fiel. Veja bem, o pastor retruca ele, né? E diz que é obrigação dar o dízimo, depois dele ter falado que o dízimo foi no passado, né? Foi no passado, é coisa do passado, que agora não precisa do dízimo. E o pastor então indaga ele, que pela opinião dele tem que dar o dízimo. Logicamente, esse rapaz falou em plena igreja que quem dá o dízimo ali
Dá porque quer ser fiel, né? Uma coisa de que eles falam, amaldiçoar, né? Olha, como o pastor vai falar aí, você vai ter as suas consequências se você for infiel e não der o dízimo na igreja. Mas esse jovem rapaz dá uma resposta no final que deixa quietinho este pastor. Ele dá uma resposta, ele diz bem assim: bem, ele pode ser infiel, mas vocês recebem ele se quiser ou não na igreja, porque ele não dá o dízimo. E o pastor então entendeu que se ele não der o dízimo, ele faz o que ele quiser. Ele então não receba ele na igreja. Aí a responsabilidade vai ficar nas costas de quem? Daquele que não recebeu o irmão. Na maioria das vezes o irmão ali pode estar desempregado, pode estar com algum problema, pode estar endividado, que quando se dá o dízimo na igreja, eles não querem saber se você está endividado, se você paga um PJ, pensão alimentícia, né? Não quer saber, você tem que dar o dízimo e pronto, e acabou. Irmãos, e aí é onde entra a diferença da obra de Deus, da congregação, irmãos. Que na congregação a gente não sabe quem dá mais ou quem dá menos. Nós sabemos que tem irmãos empresários, irmãos aí que vai contribuir dependendo da sua prosperidade. O irmão que ganha por mês 20, 30, 40 mil, não vai contribuir com 5 reais. Logicamente que ele vai contribuir com 800, com R$1.000, com 2.000, né? Que é ali o que ele ganha, né? Agora, um irmão que ganha um salário mínimo vai dar 200, 300 reais? É devido à sua prosperidade, né? Devido à sua prosperidade, o irmão vai ali de coração, irmãos. Porque Deus não quer nada, nada, nada obrigado. Esta obra que nós estamos falando de Deus não é obrigado. E o que é, no nosso caso, a obra da piedade? E, irmãos, a nossa felicidade é muito, porque por mais que falam aí que a congregação faz templos faraônicos, que templos luxuosos, né? Mas a congregação que está no Brasil está mostrando o seu dinheiro aonde vai. Você vê fazendo as obras, atendendo o pobre, atendendo o necessitado, irmãos. Você está vendo aonde está indo a obra, o dinheiro da viúva pobre. Diferente de outras igrejas, que não faz os seus balancetes e nem mostra o que está fazendo. Diferente de outras igrejas que, de vez de fazer templo, eles alugam. E esses aluguel de templo, com certeza ali tem pessoas ligadas à igreja, né? Às igrejas, né? Tem pessoas ligadas ali que é dono de imóveis. Com certeza. Congregação, não vou falar que a congregação não tenha algum tempo alugado. Mas são poucos, são mínimos. É só local mesmo em que a obra de Deus aumentou e os irmãos não têm condição de comprar um terreno. Os irmãos vão adiando, mais uma hora os irmãos vão lá e compram. Vamos ficar com esse restante aí do que o jovem vai responder o pastor e deixar quieto o pastor, que não vai esboçar mais nada. Vou ficando por aqui, irmãos, e vocês dão a opinião de vocês, o que vocês acharam, né? Sobre o dízimo. O dízimo ficou lá no passado, como o jovem falou. Ele falou como qualquer um de nós aí dava uma resposta desta. Isso quer dizer, ele está nesta igreja, mas ele sabe e que o dízimo não é necessário nem obrigatório. A coleta, a contribuição espontânea, sim. Você não vai numa igreja usar o banheiro, beber uma água mineral, tem um papel higiênico, né, tem tudo ali, a igreja limpa, a luz, e não vai contribuir. Mas que pega os 10% e todo mês ali, não, irmãos. Isso ficou lá no passado. E nós vamos comparando as obras de Deus aí, irmãos, igual a congregação. Que muitos criticam aí, né? Mas aos poucos nós estamos mostrando aí, tá bom, irmãos? O que vocês acham? Comentem, vamos interagir esse vídeo.
Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Jesus Cristo. Acompanhe o restante, a finalização do vídeo. Fique com Deus, querido. Mas a convenção e a igreja local que recebe ele também não é obrigado a ficar com ele no púlpito. O negócio foi muito agora, Pastor Raposo, foi isso que nós ensinamos para ele lá, e falando dos obreiros do púlpito. Eles não são obrigados a contribuir, mas também nós não somos obrigados a aceitar ele infiel no púlpito. Sim, senhor, mais do que certo. Vira a frente para... Quantos conhecem o Mailon? Os que conhecem concordam também com a indicação do pastor Mateus? E os demais aprovam? Levante a mão em sinal. Alguém contrário? Certo. O senhor ia falando o que, pastor? Pode voltar, meu irmão.